Bem-vindos aos Incendiários, um podcast que desenterra qualquer incêndio mental de nossas cabeças. Hoje nós vamos falar de um tema super bacana, um tema super atual, um tema que está em uma crescente importante no cenário social, talvez até político do Brasil. Trouxemos um convidado muito especial aqui, que vai poder agregar bastante sobre o tema que nós escolhemos. Vou apresentar para vocês os nossos participantes. Eu estou aqui com o Yuri Silva. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Eu já chorei lendo O Pequeno Príncipe. Verdade. Boa, Yuri. Estamos também Even Porto. E aí, pessoal? Eu queria saber se toda a história começa como era uma vez, né? Vamos descobrir hoje. E nosso convidado especial para fechar com chave de ouro aí nossa primeira temporada, Ni Brisante. Fala, Ni. Salve! Eu já li O Pequeno Príncipe bêbado. Chorei também. Eu vi que agora saiu a versão do Pequeno Príncipe preto, e eu achei bem legal ouvir esses dias. É uma variação dessa história tão famosa, né? Para crianças aí que queiram se identificar com esse personagem. Achei bem legal, eu vi esses dias, não sabia que tinham feito essa versão, vi esses dias na TV. A história, a biografia, né, do Saint-Exupéry é muito jóia, assim, ele tem várias curiosidades bem massa também, acho que vale a pena procurar saber um pouco dos bastidores aí, que às vezes não é o caso, porque o Pequeno Príncipe é extraordinário, né, tanto quanto o autor. Mas tem alguns casos que a história por trás dos livros são tão interessantes, ou mais interessantes, que a própria obra, né? Verdade. Pugilistas, poetas, passarinhos morrem quando são domesticados. Existem espécies cuja existência depende da insubordinação. Vamos falar um pouquinho aqui do Ni, né? Quem é Ni Brisante? Ni Brisante tem obras traduzidas para francês, inglês, espanhol, italiano e outros idiomas. Escreve, ilustra e edita livros no Parque Santo Antônio, extremo sul de São Paulo. Filhos de pais semi-alfabetizados, Ni nasceu em Acajutiba, Bahia. Reside em Quebradas Paulistanas desde o final de 2004. Idealizador de inúmeras iniciativas de incentivo à leitura e escrita, Ni Brisante também é fundador da Selim Trovoar, uma editora independente. Pensa que poesia é o que a gente sente e o resto é literatura. Com uma frase assim tão profunda e com tantas camadas, vou começar aqui a falar sobre o nosso tema. Nós vamos falar hoje sobre empreendedorismo literário. Ni Brisante, aí, como eu comentei, fundador da Selim Trovoar, uma editora independente que lança livros de vários autores. Vai bater um papo bacana hoje sobre essa caminhada com essa editora e um pouquinho da sua carreira como escritor, as dificuldades, processos, suas preferências. Bora falar de poesia, bora falar de literatura. E eu vou dar as honras aqui, Ni. Vou fazer aqui a primeira pergunta do nosso bate-papo. Como foi essa criação do projeto do Selim Trovoar? Cara, antes de ser Selim Trovoar, já foi várias coisas e também já não foi, né? Esse nome, essa marca, né? Ela veio depois de várias outras não só tentativas, né? Experimentos, mas de vários fazeres, né? Eu organizava o Sobrenome Liberdade, que é um sarau que acontece no Grajaú, aqui no extremo de São Paulo. Um clube de leitura chamado Ninguém Lê, faço oficinas de criação, saraus, na criação literária em escolas, né? Também em penitenciárias. Na verdade, espaços bem diferentes, ocupação de moradia, ocupação rural também. E aí, a partir disso, né, de fazer da mochila uma livraria, né, onde eu vou, né, eu nunca chego sem livros, né, de vender livro no aniversário e no ônibus e no avião, literalmente, assim, sabe? Sentar e falar, oi, tá nervoso? Não. Aí começar a conversar com a pessoa e falar, pô, você faz o quê? Eu trabalho com livros, tal, escrevo. É seu mesmo? Você escreve? Sério? Quer ver? Aceitar débito, crédito, enfim. E falando assim, né,
esse termo, inclusive, empreendedor, não é necessariamente o que eu mais gosto, porque eu vejo quanto que muitas vezes é aplicado em contextos que não são necessariamente de empreendedorismo, né? Acho Verdade. que nessa precarização do trabalho, né? Nessa quase que miséria, assim, que estamos voltando aqui no Brasil, acho que várias pessoas acabam usando esse rótulo, assim, que pode parecer bonito, para fazeres, para situações que não são nem um pouco, sei lá, gloriosas, né? Acabam Enfim, não sendo mas empreendedoras, né? isso, na verdade, velho, são pessoas que estão tentando continuar vivas, velho, e a partir daí, né, criam, a partir daí dão seu jeito, né, se viram. E acho que a Celina nasce um tanto disso, né? Eu edito livros desde 2011, os meus próprios livros, né, desde essa data, e veio dessa necessidade mesmo, não imprimir uma porrada de livros assim, achava que tivesse mais amigos leitores, contava com enfim, o apoio, né, que aí é aquelas coisas que você só descobre fazendo, né. Tive a sorte de ter, de fato, alguns amigos leitores, mas a maior parte não, né. Assim, aquela coisa quando você aparece na Globo, aí todo mundo vai lá e diz, pô, sempre acreditei em você, que massa, orgulho, orgulho, aê, tipo, mas nunca te apoiou em nada, assim, isso é o que mais aparece. Mas, assim, voltando, né, a Céline Trovoar, ela não só produz livros, né, não só edita, né, cria, né, livros, como distribui obras de autores, né, de outras editoras também, ou autores que fazem os seus próprios livros, né. A gente tem um clube de assinatura que manda livros, né, mensalmente para o Brasil todo, e é basicamente isso, né, cara? Nasce também de uma forma, como eu falei, não só da prática, né, dessa atuação, mas muito intuitivamente, né? Assim, eu falei desse rolê dos saraus, dos slams, que eram, antes da pandemia, o espaço de venda, assim, direta, né? Eu sempre ia, me apresentava e junto com a mesa de cerveja, tava ali os livros ali disponíveis, né, para quem quisesse, mas também oferecia nas ruas, né, assim, eu trabalho como revisor, como editor, mas sempre que eu ia me apresentar, seja aqui ou fora, sempre levava os livros mesmo, assim, minha coluna é prova do corre. Boa, Ni. Ô, Ni, me conta uma coisa agora. Quando você percebeu que você falou, pô, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida? Eu quero ser escritor, eu sou bom nisso. Quando você descobriu esse talento? Foi na época de escola? Foi mais novo? Em que momento da sua vida você falou, pô, é isso que eu quero fazer? Cara, eu nunca tive essa autoestima, assim, a ponto de dizer, eu sou bom nisso, é isso que eu vou fazer para sempre, ninguém me segura, assim, pelo contrário. Eu acho que, talvez por ter autoestima baixa, por não acreditar tanto em mim, eu trabalho tanto, assim, né? Não só escrevendo, lendo, enfim. Tudo que envolve livros é uma coisa que, né, não é nem só paixão, assim, é uma busca mesmo para entender, para produzir. E essa assunção, né, essa admissão que era isso que eu queria, o que era esse meu caminho, veio, né, em vários momentos diferentes, mas eu posso dizer que foi um instante, foi na gravidez da minha filha, Flora, né, pensando, meu Deus, bicho, o que é que eu vou fazer para criar essa criança? O que é que eu vou contar? O que é que eu vou, né? Tipo, e aí veio muito essa ideia, essa consciência, aliás, do exemplo, né? Falar, pô, velho, eu vou falar para ela acreditar nela, para ela fazer o que ela gosta ou algo assim, sendo que eu tô, né, num trampo que eu odeio, sendo, né, enfim, aí na ocasião eu tinha um blog, publicava já meus textos, né, digitalmente, e aí peguei uns trocadinhos que tinha, fui no banco, peguei, não assaltei, né, assim, peguei um empréstimo e fiz um livro, assim, completamente desorientado, né? Não conhecia nada de mercado editorial, não conhecia nada de como fazer um livro, e veio quase que num impulso. Mas é daqueles instantes na vida que você tem coragem, né? Ou você fica ali agarrado ao leme, sabe? Então, acho que foi um momento decisivo e aí, a partir disso, né? Muita coisa deu certo, outras coisas não,
mas também já era um caminho meio sem volta, assim, no sentido de ter também, ser referência para outras pessoas, né? Porque para além de escrever, eu desenvolvo outras atividades que são essas, né, de estímulo à escrita, né? Uma coisa que me interessa muito, me encanta muito, é o que faz as pessoas escreverem, né? O que faz a pessoa quebrar o silêncio e ir lá e contar uma história que muitas vezes ela nem sabe que é capaz de contar, assim, ela nem sabe que tem ali dentro essa potência. Cara, você comenta isso e é só pra um adicional que você comentou, é exatamente o que leva a gente aí pôr no papel, né? E o papel é um amigo que aceita tudo, né? E eu passei até por isso ontem à noite, cara. Do nada eu comecei a escrevi uns 8 versos. Era o que eu tava sentindo naquela hora e eu não sei o que levou eu a escrever isso. Mas eu acho tão místico, né? Esse gatilho, né? Que leva a gente a botar o que a gente tá pensando pra fora. Acho lindo, assim, em essência. Acho que todo mundo deveria escrever, né? O papel aceita tudo, até mentira, como Até diz o mentira, parte 1, né? exatamente. Nibrizante. Eu achei o seu nome, o seu pseudônimo, sei lá como que fala, eu achei muito interessante. Da onde surgiu esse Nibrizante? E você cogitou outros nomes? Olha, eu acho que a história dele, né, desse pseudônimo, talvez não seja tão interessante quanto ele próprio, né? Eu faço oficinas, saraus, né, troca de ideias, bastante em cadeias, né, assim, e principalmente em fundações casas. E geralmente quando vão me apresentar, gente, hoje a atividade vai ser com educador, tal, poeta, nibrizante, aí os moleques já dão aquela risadinha assim de cúmplice, né? Brisante, moleque. E aí é uma decepção, né? Que eu nem falo, mas assim, eu vejo que eles acham que eu, né? Falo, pô, esse cara aí, velho, bater brisante no nome, deve fumar virado, né? O Marcelo D2. E na real eu nem fumo. E o brisante é só, né? O nibrizante é só a contração do meu primeiro, né? E, enfim, do meu sobrenome, né? De Nivaldo, de Brito e esse Zante aí de Santos. Quando eu estava sendo alfabetizado na Bahia, né? Meus pais haviam se separado, né? E aí falaram, né? Assim, parece que eles voltaram, né? Se separaram. E aí naquele momento também eu estava compreendendo essa questão dos sobrenomes, né? Que um pertencia à mãe, outro pertencia ao pai. E aí foi uma maneira extremamente ingênua, né? E de juntar, assim, né? O Bri de um e o Zante de outro. E eu fui alfabetizado já brincando com isso, assim, embora não tivesse, enfim, nenhuma pretensão, nem ideia, né, do que seria. E até, né, direto as pessoas me sugerem, coloca um E aí no final, um I, porque você nunca sabe se fala Brissan, Brisante, enfim, né, porque o T é mudo. Então, e eu pensei que era alguma coisa francesa, tal. Eu falei, pô, é alguma coisa europeia, tal. Não, direto, assim, na verdade tem uma palavra alemã, né, Brissan, né, tem essa palavra mesmo. E em relação a outros nomes, cogitei muito. Na verdade, no primeiro livro, assim, eu falei, que diabo que eu ponho aí, né? Assim, como é que eu vou me chamar, né? E foi um momento muito decisivo mesmo, foi um autobatismo, né? Eu, na real, Nivaldo, né? Você tem ideia, Nivaldo, na minha escola, né, lá em Acajutiba, interiorzão da Bahia, tinha Givaldo, Genivaldo, Vivaldo, Rivaldo, Nivaldo. Sério, eram 5, assim, que eu lembro. Assim, tudo na mesma, né? Não era Deve ter mais até, né? Não era na mesma sala, né? Mas, assim, só para você ter ideia como esse sufixo aí, Ivaldo tava em voga. Tava ali no... Tava no hype. Tava no hype, exatamente. Então, eu não tinha muito amor, não achava a coisa mais original esse Nivaldo, né? E aí, acho muito massa essa pergunta, porque agora, né, depois de alguns livros lançados, eu tenho cada vez mais querido ser o Nivaldo, assim, sabe? Querendo assinar o Nivaldo. Inclusive, meu próximo livro vai vir com o Nivaldo aí. Pô, que massa, hein?
Vou dar uma de David Bowie, Nival, vou matar meu Zig aí. Acho que o Prince fez isso também, né? O Prince matou o nome dele em uma época. Eu só queria fazer uma esticadinha um pouco mais, que eu achei super interessante o que você falou, que você fazia o sarau, né, nas prisões, não é isso? Com o pessoal que tá preso. E aí eu queria saber como é a aceitação deles, como eles reagiam, qual era o interesse deles. Me conta um pouquinho mais sobre isso. Cara, eu achei muito legal. Acho que é uma das experiências, né, mais difíceis mesmo, né? Assim, a sensação de claustrofobia, né? Assim, de você estar ali. As primeiras vezes foi muito difícil, assim. O próprio, né, processo de entrada, né? Não teve nenhuma... como é que chama? Uma retaliação? Não, revista vexatória, nem nada assim. Pelo contrário, assim. Quando você vai como convidado, né? Você tá lá, então fui sempre muito respeitado ali. Mas, na real, ninguém quer estar ali, né? Nem quem está, enfim, por obrigação, quer dizer, por obrigação é péssimo termo. Enfim, nem quem está preso, nem quem trabalha ali gosta dali, né? E essa áurea mesmo de... Acho que se uma pessoa não acredita em sei lá, em nada espiritual, tu vai numa cadeia, saca? Tipo, tem uma áurea, assim, saca? E algumas mais, outras menos, outras muito mais, usando um termo nada a ver, mas é pesado, assim, sabe? Sim, já fui. Quase que nuvem, né? E aí, cara, já tive trabalhos que eu particularmente achei, né, e recebi retornos também muito positivo, né? Outros nem tanto. E tem várias associações, vários grupos, né? Várias entidades, ONGs e tudo, que atuam nas prisões, né? Assim, desenvolvem atividades, sejam religiosas, sejam profissionais e tal. Então passa muita gente por lá, né? E para não ser só mais um, né? Para não ser só mais uma experiência, mais alguém que vai lá, e isso é um pressuposto de quase tudo que eu faço, essa ideia mesmo de trocar, sabe? Não vou lá para ensinar, para dizer como é que se escreve, como é que se faz isso, nada, assim, nesse sentido de mestre, né? De quem sabe e vocês não sabem. É para trocar mesmo, assim. E é poderoso, cara. Eu acho que das experiências, né? Não gosto dessa ideia de mais nem menos, porque cada um tem seu né, valor. É extraordinário, mas também não romantizo em nenhum momento, assim, dizendo, como é massa, assim. Porque a ideia, que inclusive eu sempre falo, né, é de encontrar fora e a gente não construir outras histórias, saca? Porque eu acho que é até uma válvula de escape para eles, né? O livro é uma forma de você sair ali, né? Você imergir ali naquela história e esquecer um pouco da realidade ao seu redor também, né? Então, acho que você estando lá é um alívio para eles ali, é uma forma de, né, sair um pouco ali daquele ambiente e viajar para... O livro tem esse poder, né? De transportar a gente para outros universos, digamos assim, né? Eu acho que é até um pouco mais além que sair do universo. Acho que essas pessoas, quando elas têm alguém para escutá-las, só alguém que esteja disposto a escutá-las já é no mundo atual já é um diferencial para que ela não está acostumada com isso, né? A gente fala de literatura, tende a falar de literatura com esse valor artístico, né? Com esse valor bonito, lírico e tal. E uma das metáforas mais usadas, né? É exatamente essa de expansão, né? Às vezes de fuga, às vezes de esconderijo, mas desse transporte, né? Só que a literatura, cara, também é um grande, sei lá, catalisador assim, para o autoconhecimento, né? Para você pensar sobre si, pensar assim mesmo, se organizar, né? E aí eu tô falando né, não só como leitor, né? Quem lê, escreve, né, simultaneamente, né? Você tá criando ali, recriando aquela narrativa na sua cabeça, né? Ninguém lê a mesma história. E nem você mesmo vai ler a mesma história, né? É até uma das tretas, né? Quando a gente pega um livro que a gente ama, a gente leu, sei lá, na adolescência, a gente vai ler, caramba, esse livro aqui, aí vai lá cheio de sentimentos, buscar aquela sensação
né, da primeira vez que você lê, você não encontra mais, porque você é outra pessoa, né? E aí tá nesses espaços, eu acho extraordinário, assim, estar lá, saca? E você olhar para as pessoas, no começo ali, né, em geral, aquele clima de tensão, de desconfiança, um cara aí falando, né? E aí, no final, você olhar para as pessoas e perceber que eles te reconhecem como pessoa, né? Que você não é um cara lá que vai catequizar, que vai dizer o que é certo, o que não é, né? Eu acho que isso é extremamente poderoso. É uma unidade, na real, eu acho. Cara, isso é, como você falou, não é romantizando, né? Mas ter pessoas dispostas a fazer isso é muito lindo e faz toda a diferença. E tem que ter mais pessoas com essa disposição, que isso com certeza faz diferença no nosso cenário social, não tenho dúvida. Se eu tivesse o meu próprio dicionário, felicidade é o que acontece aqui e agora. Vixe, passou. Era felicidade, viu? No geral, a gente só se dá conta quando passa mesmo. Oni, agora mudando um pouco o foco né? Eu queria saber como você vê o mercado atual, porque eu me lembro que uns anos atrás gerou toda aquela repercussão, né, das livrarias fechando, as livrarias físicas, mas por outro lado abriu todo esse universo aí, no caso virtual, né, na internet, também é um facilitador. Como você vê toda essa mudança, essa transformação que está acontecendo no mercado literário? Cara, aqui a gente está trabalhando muito assim para a digitalização dos nossos conteúdos, né? Para oferecer mais esses livros, né? A gente não faz só livros aqui, inclusive a gente faz postais, lambes, pôsteres, camiseta, ecobag, toda a plataforma que couber texto, a gente está imprimindo e mandando para todo o Brasil com frete grátis. Inclusive, até talvez curioso falar isso, porque tem livros que a gente faz camisetas em que as pessoas compram mais camiseta do livro do que o próprio livro. Acho isso fantástico, assim. A gente provando, querendo provar, nem querendo provar, mas assim, mostrando que é fã de um livro que não leu do que gente interessada em ler o livro. Eu acho isso muito simbólico, assim, da nossa sociedade. Mas falando de mercado, né, cara? Eu não vou no Carrefour, tá? Sem piadinhas. Mas, mercado editorial, cara, a gente fala de mercado e existem vários, né? Esse mercado oficial que aparece nos jornais, né, que alimenta essas livrarias, eu não sou parte, não faço parte, né? Não tenho também propriedade para dizer. O que eu sei são das matérias, das notícias que aparecem. Quer dizer que eu não tenho essa vivência, né? Mas desse cenário, né, desse mercado que é não só de corpo a corpo, né, dessa venda direta, assim, eu acho que essa pandemia alterou completamente, assim, tudo, né? Tipo, simplesmente tudo. Eu vejo muito essa necessidade de disponibilizar conteúdos que não sejam mais apenas físicos, né? Não sejam mais apenas impressos. Também impressos, eu acho que sempre vai existir pessoas que preferem ler no papel, né? Eu particularmente adoro. Mas, e aí pensando também nessa molecada, né, cara? E criar interações, criar livros que não sejam como a gente leu, né? Assim, acho que esse formato de livro, esse tipo de experiência que a gente teve com os livros, ele está datado, assim. Tudo hoje é interativo, né? Livros que, sei lá, tem a personagem para você jogar, para você, enfim. Tem sido algumas reflexões aí, já estou dando spoiler do próximo projeto da Celina. Poxa, você tem razão, o formato de consumo mudou, né? O que impactou a gente mais novo não impacta a galera mais jovem hoje, né? Eu vejo esse desafio também, né? Eu tenho pensado bastante nos meus livros aqui, quero ter uma versão digital e eu até, às vezes, vira e mexe, eu fico disponibilizando ele gratuitamente, os digitais, né? Com esse conceito de expandir mesmo e atingir mais pessoas. Eu também tenho essa sensação que você, de que está datado mesmo o nosso modelo, o modelo que a gente está acostumado, né? Então acho que tem que sempre se abrir pro novo mesmo.
Uma das coisas mais interessantes, assim, que eu fazia era ir numa livraria, pegar o livro, folhear o livro, sentir a capa, a arte do livro, né? Que era uma coisa, assim, que... Era um programa, um hobby, né? Quando todo mundo ia lá na livraria, Nobel, qualquer um, e tinha aquele prazer, assim, de pegar no livro, né? E hoje tem mudado isso, né? E é interessante, porque talvez as futuras gerações não vão saber, assim, o que é Mas eu acho que pegar, sentir o livro, né? comparando assim essa relação, por exemplo, com os museus, né, assim um paralelo mesmo, tipo, hoje em dia eu já fui em museus com a molecada, assim, quando eu dava aula, e eles querem tocar, né? Eles querem interagir, eles querem reagir, eles querem poder mexer, né? Não basta só olhar, né? Assim, eu acho que é uma demanda, né? É um tipo de experiência em que tudo estimula para isso. E eu acho que, como falei, né? Não acho que é uma coisa ou outra, né? Tipo, eu acho que vai ter sempre pessoas que vão ler, digamos, como a gente lê, só que outras não, né? E eu acho que tá atento a isso, acho que é fundamental, assim, mesmo. E eu tô falando de coisa de projetos, não tô falando de pretensão, porque é uma coisa que, como diz o Mano Brown, né, atrasado eu tô um pouco. Não sei fazer isso aí, né, videocassete, tal, mas é uma coisa que eu observo muito, assim, eu vou nas escolas, cara, e os moleques falam, dá pra baixar, onde é que eu acho, não sei o que lá, eles querem pra agora, né, cara, não tem essa ideia, até mesmo o Sedex já é atrasado, assim, pô, pra eu chegar amanhã, não, mas eu queria que fosse, sei lá, meio como um iFood, assim, que já tivesse, eu clicasse e tivesse já na minha porta, tal, essa emergência também não dá para ignorar, né, não dá para achar que todo mundo vai interagir, vai esperar como a gente faz, né? Só dando engajamento aqui no assunto, Oni, como que é o processo criativo dos seus livros, assim, da onde que você tira a sua inspiração? E quais os seus livros, assim, que você mais gostou, assim, que você teve, assim, uma atenção, assim, que você sentiu, você expôs toda a sua inspiração, assim, tem algum especial? Olha, eu vou começar pelo final, tem um livro que virou, assim, a chave da maneira como eu faço literatura, de como eu me percebo, até, né, nesse conceito que eu havia falado de autoconsciência, foi o livro Se Eu Tivesse Meu Próprio Dicionário. Ele é um livro minúsculo, né, cabe na mão de qualquer pessoa, de qualquer criança, e é o livro que eu mais vendi, é o livro mais traduzido, assim, as crianças, os adultos em geral adoram, principalmente, eu acho, porque não dão nada por ele, assim. É muito lindo. É um livrinho, tal, e de repente vão folheando, vão rindo, e de repente ela... Eu queria dizer que o nome é muito bom. Eu tenho dois, hein, Ney? Eu tenho um meu, eu comprei um pra mim, comprei um pra minha esposa. E ficou com o da esposa. Ficou com ela só interessada no livro dela. Não, esse livro, ele tem algumas páginas em branco, né, que ele só está completo quando você escreve ou desenha. Ele tem os desenhos da Flora, que é minha filha, quando ela tinha 3 anos, né, que é também esse resgate, assim. Acho que uma das primeiras coisas que a gente desiste quando cresce, ou quando é alfabetizado, né, nesse processo aí de socialização, é de desenhar. Toda criança desenha nas paredes, desenha no prato, desenha em todo lugar, né? A gente vai perdendo isso, né, nesse lugar aí de fazer parte, enfim, aí entram que incrível. Várias coisas, né? E aí é um convite para você ou escrever ou desenhar, mas a real é que ele só funciona quando você interage, né? Quando você faz algo com ele. E aí também tem essa ideia dos livros sagrados, né? Eu cresci numa casa, né? Num lugar que não tinham livros à mão, né? Disponíveis, assim. Tinha o livro da escola que você tinha que manter zeradinho para entregar no final do ano, que outra pessoa ia estudar nele. Você não podia rabiscar nada. E livro era uma coisa muito higiênica, assim, tal. Aí quando eu falei que esse livro foi uma virada, que foi também que eu percebi, eu vou fazer um livro que seria um livro que eu gostaria de ter lido, assim. E aí o título é esse, Se Eu Tivesse Meu Próprio Dicionário, já parte desse pressuposto que ele não está acabado, né? Tipo, ele é uma possibilidade, né? E aí
Inclusive é um método, né, de criação, um método de escrita. E aí, como eu funciono, meus processos, em geral, eu já escrevi livros sabendo que eu estava escrevendo um livro, mas a maior parte dos livros eu fui só escrevendo, né? Assim, fui escrevendo, aí chegou um tempo e falei, pô, tem um livro aqui, ó, que Word lindo, que Word cabuloso, já tem mais de 100 páginas, vai um livro. E aí, tô brincando, mas não é assim. Mas de perceber que eu tinha realmente já um livro ali pronto por escrever, não projetar, não planejar isso, né? Acho que eu respondi, né? Pô, tá Muito respondido bom. demais. E esse livro é lindo Ô, Nil, eu demais. só queria Antes de você falar, abrir um Yuri, parênteses aí, desculpa. Manda aí. antes de você falar, eu só queria fazer um parênteses também, aí você já fala, Yuri. A gente, no Beleza. final dos programas, a gente costuma falar algumas frases. Em um dos episódios, eu falei uma frase do Se Eu Tivesse Meu Próprio Dicionário, nos episódios lá atrás. Pode falar, Yuri. Não, que eu fiquei mega empolgado para ler o seu livro e eu acho que vai perder aí um pouco da experiência, mas eu queria saber se está disponível uma versão digital, porque a gente está aqui longe, eu quero ler também, pô. Está disponível Será que eu sim. Na consigo? verdade, como eu falei, esse processo de digitalização já é algo, não é de agora, mas ele também está disponível, né? Eu tenho um disco de poesia chamado Algodão de Fogo, que está disponível no Spotify, enfim, nas plataformas, né, de streaming, e tem quase todo esse livro, quase todo não, tem metade dele Declamado, falada, né? Assim. Ah, legal. Ai, que Isso. legal. Uau. Como E que aí, chama, legal. Ani? Fala de novo o nome pra gente, pessoal, escutar. Algodão de Fogo, né? Que Algodão é de Fogo. uma referência ao Strange Fruit, né? Tipo, e um pouco a história do blues. Esse disco, né, ele vem um tanto dessas experiências em comunidades, né, principalmente rurais, onde boa parte da população não foi alfabetizada, né? E você chega lá com uma mochila de livros, né? Tipo, grandes merda, né, tal. A oralidade, ela é o que reina, né? Assim, esses códigos, né, de letras não se sustentam, né? E aí, esse disco, ele vem um tanto para colocar essas letras para evaporarem, né? Para chegarem pelos ouvidos, assim. Eu já escutei, é muito lindo, cara. Eu gosto pra caramba do Algodão de Fogo. É muito lindo, inclusive, se você nos autorizar, podemos usar nesse programa aqui alguns trechinhos desses áudios do Spotify. Autorizado. Show. Teme ser quem é, mas tem ainda mais medo de não tornar-se quem pode. Ni, quero te fazer uma pergunta agora um pouco mais voltada para influências literárias, né? Todo escritor leu ou consumiu bastante outros autores e tem algum lugar cativo no peito para algumas influências. Eu costumo brincar, eu conheço um escritor independente também, que ele fala que todo escritor tem uma tríade da morte, né? A tríade imortal. Eu chamo de tríade imortal. De bate pronto, assim, quais são 3 escritores que influenciam fortemente a tua escrita? 3 escritores que você admira. Cara, Eduardo Galeano, assim, é fundamental para o que eu faço, para o que eu produzo de literatura. Me reinaugurou várias coisas. O George Orwell, que, vixe Maria, deu até raiva dele, que eu queria muito encontrá-lo para dar umas porradas, porque a pessoa não pode escrever uns livros desses, assim. E o terceiro, assim, agora você me lascou, mas acho que tem um tanto desse encantamento primário, né? Acho que é o livro que eu mais li na vida, porque era o único que tínhamos em casa, é da Fernanda Lopes Almeida. Fernanda Lopes Almeida, ela é extraordinária, né? Ela produziu muitas obras infanto-juvenis, mas principalmente um livro chamado Soprinho, né? Que é fantástico. Quer dizer, fantástico, né? Porque acho que a gente vai crescendo e corre o risco de esquecer essas primeiras experiências, assim, que quando a gente se distancia, a gente olha lá e fala, aquela banda, tipo, meio, não é tão boa mais para mim, assim.
tal. Mas naquele momento ela foi sim, tipo, você chorou, você requebrou, você sei lá o quê, naquele sono. Aí você cresce e vira, tipo, e tem vergonha de ter sido emo. Temos um emo aqui nesse episódio, viu, Ni? Não queria falar não, mas tô entregando, hein? Temos um cara aqui que foi emo, hein? Se revele aí, se revele aí. Mas eu achei legal que você comentou, né? A gente, naquele momento, era o nosso favorito, era o filme favorito, era o livro favorito, às vezes era a pessoa favorita, a frase, né? Tanto que, você sabe o que você me fez pensar agora, Ni? Toda vez que me pedia, quando eu comecei a trabalhar na época, o sistema pedia para eu escolher uma pergunta pessoal para eu responder em caso eu esquecesse a minha senha. Aí eu caía na cilada de falar qual é o meu ator favorito, aí eu coloquei o meu livro favorito. Aí quando eu esquecia a minha senha, eu não conseguia recuperar, porque eu não sabia qual que eu tinha colocado. Não batia no momento que eu tinha que responder, no dia que eu coloquei a pergunta. É bem isso, a gente tá se transformando o tempo todo, né? A gente é a metamorfose ambulante, né? Já dizia Raul Seixas. Verdade. Eu achei que essa aí fosse do Kafka, né? Não, metamorfose. Não, mas tem a música, né? Sim. Eu tô enchendo o saco, cara. Explicando. Unir assim, cara. Pior que eu unia desse jeito pessoalmente também, cara. Essa energia muito positiva. Brincalhão pra caramba, mas com, assim, uma pessoa acho que uma visão extraordinária, sabe? Eu vou aproveitar aqui, Ni, queria te perguntar como que eu faço hoje, se eu sou um escritor, tenho um material nas minhas mãos, como que ele faz para procurar o Selim Trovoar, para entender como funciona, para fazer parte disso, para ter o apoio? Como que funciona hoje essa parte? Cara, a princípio a gente começou editando, acho que como vários outros, né, negócios meio do ramo, na confiança, nessa relação de afeto, de publicar os amigos, as pessoas que a gente já conhecia. Hoje em dia a gente tem um catálogo, né? Eu falo um catálogo, malia. Parece até Globo Rural. Gente. Que é já de várias, né, vários outros autores, e a gente não publica só poesia, né? Tem teatro, contos, tem agora até um gibi, né, que a gente acabou de lançar. E respondendo a pergunta, entre em contato, velho. Assim, a gente conversa. Primeiro, óbvio, a gente tem que conhecer o que você produz, né? De preferência, é bom que você já tenha uma obra, quer dizer, não necessariamente tem um livro publicado, mas já tenha escrito, né? Porque a gente recebe muito contato, e essa não é nem um desabafo, é só uma dica mesmo, assim. Mas a pessoa escreveu 2 textos e já quer saber como fazer um livro, né? Calma, fera, calma, respira aí, vai escrevendo e tal. E acho legal você já querer saber dos paranauês, né? Mas assim, não faz muito sentido pra gente começar a direcionar uma produção, tipo, se ela não existe, né? Nesse exemplo mesmo, né? Tipo, a não ser que você queira fazer um livro de 2 poemas, aí sim, beleza. Aí tá pronto, né? Aí já era, assim. Mas é isso, entre em contato, a Selim Trovoar tá nas redes sociais, aí só jogar aqui e mandar e-mail. A gente super, né? Em geral, o princípio da Selim Trovoar é esse da empatia, né? Tentar fazer com os outros, tentar ter uma experiência de publicação que seja digna, assim, que seja também que atenda, né? Meio que o que você quer com o livro, né? Seja como identidade visual, seja no próprio, na parte física mesmo, né? Do Paranauê, quanto no conteúdo. Então, não tem segredo, não. Só um instantinho. Eu ainda vou, a vida vai me permitir, eu ainda vou lançar um livro com o Selim Trovoar. Ainda vou. Mas como o Ni já deu a dica, eu vou terminar. Vou terminar a promessa. É uma ameaça. Você tá me ameaçando? Eu vou terminar primeiro de escrever e vou mandar para eles, mas eu ainda tenho isso como meus objetivos pessoais, ainda lançar alguma coisa se ele trovar, porque eu admiro bastante esse coletivo, conteúdo, formato. Na minha opinião, esse formato que eles têm hoje é um formato único. Não vejo outros movimentos tão bem desenhados, igual ele falou na questão de distribuição, né? Eu não vejo outras editoras que têm essa distribuição que você tem,
se preocupa em distribuir. A gente vê muitas editoras pequenas que se preocupam apenas em fazer o livro do cara. Como ele vai distribuir, se vira aí e distribui, né? Então, acho que vocês têm uma preocupação muito válida com a literatura, eu acho massa demais. Pode falar, Evan. Oni, dos autores que você comentou, ou se tem algum autor específico, assim, qual que é um dos seus livros que você mais gosta? Uma obra, assim, que você mais gosta, que foi marcante para você na sua trajetória? Olha, Rapaz, essa pergunta aí, velho, para responder assim, sem ter tomado uma, fica até difícil. Não, como o Benício falou, de tempos em tempos tem essa, né, reinauguração, assim, essa mudança. Mas um livro que permanece é o 1984, do Orwell. É um livro por vários motivos. Caralho, hein? Reinicia aqui um monte de coisa, assim, e... nem vou ficar, né? Mas 1984. Que escolha, hein, Puta que pariu. Também amo esse livro. Qual que é o autor? Eu costumo chamar, porque a gente já é íntimo, de Jorge Orão. Jorge Orão? Jorge Orão é o cara. Achei que você ia falar Jorginho. Achei que você ia falar Jorginho. Jorge Orão. George Orwell. Uma coisa que eu acho bacana também, eu não lembro agora o nome de verdade, mas é um pseudônimo também, né, o do George. Acho legal pra cá. Eu falo isso porque eu também uso pseudônimo. E aquela coisa, a gente quando vai escolher o nome de escritor, né, a gente fica pensando, né, como que a gente escolhe o nome de escritor, né, e às vezes a gente acaba escolhendo, você escolheu Nibrizante, né, eu escolhi Benício Targas, apesar de esse não ser meu nome de batismo que minha mãe escolheu, mas esse foi o meu nome de batismo como escritor, né, quando eu vi eu tava assinando com esse nome. Pô, Ni, cara, assim... Como eu comentei, a energia, o conteúdo, o bate-papo que a gente teve aqui foi massa demais. Gostaria de falar com você, discorrer muito mais outros temas por mais 1 hora, 2 horas, até a tua paciência aguentar a gente. Agora, se quiser deixar uma mensagem aí para os ouvintes, para os seus leitores, esse é o momento, essa é a deixa. Rapaz, eu vou dar uma agora de mestre do mago, vou falar um monte de coisa que ninguém vai entender. Eu sempre achei que literatura... Sempre achei, não, né? Fui convencido que literatura era uma coisa extremamente solitária, assim, que você fazia ali no quarto, quase como uma masturbação ali. Péssima metáfora, mas vocês entenderam. E eu acho que é massa, assim, a gente trazer a poesia, a literatura para a roda, sabe? A gente fala de futebol, fala de política, várias coisas. Vamos falar um pouquinho também de literatura, assim, no meio do rolê. Trazer o tema, né? Tipo, se discute muito, se espera muito, né? Principalmente quem trabalha com literatura, fala, ninguém lê, ninguém, né, tal. Então, acho que é importante a gente tentar ser aquilo que a gente quer, né? Então, inaugura aí, né, essa ideia mesmo de formação de público, né? Tipo, fala aí com seu sobrinho, com a sua família, enfim, que tem uma cena acontecendo. Então, passa adiante coisas que você acredita também, não só em relação à literatura, né? Já tem um monte de gente odiando, assim, um monte de gente compartilhando coisas que odeia. Então, vamos compartilhar aquilo que a gente acha importante mesmo. Boa, Ni. Isso, salve. Show. Pessoal, vamos agora às nossas indicações. No episódio de hoje, vamos indicar aí um livro e um filme pra galera. Ni também, por favor, separe sua indicação aí pro pessoal. Então agora a gente vai para as indicações. Yuri, começa com a sua indicação. Bom, um livro, eu vou indicar A Arte da Felicidade. É um livro biográfico e ele conta a jornada do Dalai Lama, ele ensina algumas técnicas de meditação. É um livro que me ajudou bastante. Eu gostaria que vocês lessem também, vai agregar muito, eu tenho certeza. E indicação de filme dessa semana, eu vou ficar com Us, que eu assisti, Nós, né? Que eu assisti de novo, inclusive hoje, agora há pouco, que conta a história de uma família que encontra os seus clones, né?
E aí eu adoro esse tipo de temática, sabe? De pessoas clonadas e tudo mais. Eu fico imaginando um dia eu encontrar um outro Yuri. Por aí, já pensou? Que louco. Seu doppelganger. E meu doppelganger. E é isso aí. Essas são minhas indicações da semana. Vamos lá. Evan, fala a sua indicação. A minha indicação da semana é um filme dos anos 2000. É um filme do Tom Cruise, chama Minority Report, que é um filme meio futurista, em que ele vai desvendando os crimes antes deles acontecerem. Eu acho que é um filme legal, assim, gostei bastante de assistir na época, e eu acho que, pra quem quer um filme legal do Tom Cruise, acho que Minority Report é muito legal. E sobre livro, teve um autor, agora eu não tô lembrando o nome do autor, mas é um livro que marcou bastante, que chama O Trem Noturno para Lisboa. Eu não sei se alguém de vocês já leu, mas é incrível a história, conta a história de um autor, de um professor, que ele vai viajando por vários lugares em Lisboa, e aí vai desenvolvendo uma história bem, bem profunda, assim, no contato dele com a escrita. Ele vai contando a história de outro escritor, em cima, vivendo as experiências desse escritor dentro do livro. Então, esse Trem Noturno para Lisboa, acho que fica a minha dica aí pro pessoal. Legal. Nibrizante, fale sua indicação de livro e um filme aí pro pessoal. Minha indicação de livro é A Revolução dos Feios, é de um poeta revelação aí, um poeta que está chegando na cena literária brasileira, internacional. La Revolución de los Feios também está disponível no espanhol. Direto com o autor, é mais barato, vai autografado, que sou eu mesmo. Várias pessoas perguntam, Ni, esse livro é autobiográfico, A Revolução dos Feios, você está falando de você? Pode ser, talvez, só tem um jeito de você descobrir. Então, Feios do Mundo, univos. Quer dizer, univos, você entendeu, não univos. Sou eu, então vem comigo. Sensacional. E filme, Ney, qual filme você indica pro pessoal aí que você consumiu recentemente aí, que você acha bacana? Bicho, tem um filme velhão, assim, clássico nacional, que é O Homem que Virou Suco, né? E, vixe, tem ruminado um tanto nele, assim. Ele é simplão, né? Assim, com uma narrativa direta. Não vou nem dar spoiler, né? Apresentar. Se você ainda não viu, O Homem que Virou Suco, produção nacional, só vai. Massa. Eu ia indicar A Revolução dos Feios, que é o meu livro favorito do Ni. Como o Ni já indicou, então eu vou indicar outro livro do Ni, que foi o primeiro dele que eu comprei, num sarau, inclusive do sarau da Cooperifa. Foi, acho que a primeira vez que conheci o Ni pessoalmente, que é o livro Para-Brisa. Livro de poemas, poesias, com algumas frases. Esse livro tem algumas artes também. É um livro muito lindo. São socos no estômago alguns aqui. Me manda bem pra caramba. Como ele comentou, quer conhecer o trabalho dele, vai no Instagram, @Nibrizante, @Selintrovoar. Você conhece todo o trabalho dele. Ele envia para todo o Brasil com frete grátis. Conhece o trabalho dele lá, vocês não vão se arrepender. Além dos livros dele, também tem livros de outros escritores. Filmes que eu vou indicar para essa semana, tá super em alta aí, lançou essa semana um filme chamado Mank, do David Fincher, diretor do Clube da Luta, diretor da Rede Social. Esse filme Mank é a história do roteirista que escreveu Cidadão Kane. Cidadão Kane, que é um clássico do cinema, um filme bem antigo. Você acha ele no YouTube para ver aí, nas formas... No YouTube tem muito filme antigo disponível completo, em HD, legendado. Então, minha recomendação é Cidadão Kane. Se você assistir Cidadão Kane, você está preparado para ver o filme Mank, que lançou no Netflix. Bom, quero mais uma vez agradecer o Ni por ter participado desse episódio com a gente. O papo foi muito show, foi muito bacana. Espero poder realizar uma parte 2 desse episódio aqui e ver o que o Ni tem de novidades para trazer para a gente aí no próximo episódio. Quero agradecer o teu tempo, a tua paciência e, poxa, massa demais aqui no bate-papo que a gente teve contigo. Sem palavras, Ni, por você ter topado o nosso convite, sem pestanejar, e que as tuas palavras, né, os teus livros continuem alcançando cada dia mais pessoas. E é isso aí, galera. A gente se encontra nos livros, nas histórias. É isso aí. Um abração, valeu pelo convite, adorei as ideias também. É isso, poesia é o que a gente sente, o resto é literatura. Show. Uhul. Sempre Tchau, quis falar pessoal. isso.